Fala galera, tudo tranquilo? Hoje você sabe, a gente tá no episódio 38, 39 aqui. Você já sabe o que nós estamos fazendo aqui. Se você não sabe, chegou agora. A gente está fazendo uma série onde nós estamos estudando de maneira cronológica as cartas à igreja, as epístolas escritas para as igrejas que foram plantadas pelos apóstolos que Jesus estabeleceu. Aqui se referia toda a lei de Moisés, os salmos e os profetas a Jesus. Ele vem, traz uma nova aliança, estabelece uma galera para pregar e a gente está lendo o que ele escreveu, porque nós continuamos sendo a igreja e essas instruções continuam sendo válidas. E se você não estava assistindo a série ainda, começa do começo, que daí você vai pegar os fundamentos, tem uma ordem muito interessante de fazer isso de maneira cronológica, vemos as coisas se encaixando, fazendo sentido de um jeito muito maneiro. É isso aí, essa é a ideia da série, se você chegou agora. Hoje vamos ler o capítulo 11 da Epístola de Paulo à Igreja de Corinto. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Não tem como falar disso, não pensar no meme. Jesus, Paulo, eu. É engraçado, mas é verdade. Eu vos elogio porque em tudo vos lembrais de mim e vos tendes apegado com firmeza às tradições que eu vos entreguei. Todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte também o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, então cubra a cabeça. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai vós mesmos, é adequado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isso para ela é uma glória? Pois os cabelos compridos lhe foram dados em lugar do véu. Mas, se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume, tampouco as igrejas de Deus. Então, amados, vamos lá. Vai o rapaz de cabelo comprido falar com vocês sobre essa passagem, né? Mas, se Paulo traz isso, por que hoje nas igrejas nós não praticamos isso? Na maioria das igrejas isso não é praticado. Por quê? Está em desobediência é uma parte das escrituras porque não é conveniente? Não é o caso. Devemos sempre nos atentar à integridade das escrituras e caminhar no lugar de obediência, mas eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, então o que está escrito são ordens de Deus e ela é tão determinada pelo Espírito que se alguém for trazer algo que é pessoal, ele vai ter que avisar que isso é pessoal. Nós vemos as orientações de Paulo sobre o casamento e ele diz, não Deus, mas eu. Quer dizer, nesse momento, o Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, isso aqui é meu conselho, mas não é o mandamento do Senhor. Porque, pelo contrário, são mandamentos do Senhor. Então, o que acontece? Aqui ele estabelece isso como um costume. Ele fala anterior sobre as tradições que ele transmitiu às igrejas de Deus, que era a denominação que Paulo plantou. Então, ele está chamando isso de um costume. Isso é um costume e existe um motivo histórico e cultural por conta disso. É importante a gente entender isso tanto agora como mais tarde, como vamos falar de novo sobre o assunto. Mas o que ele está dizendo? O que nós precisamos entender? Corinto, tão como Éfeso, outras cidades do mundo greco-romano, eram muito controlados porque era uma seita religiosa da deusa Diana, se for do lado do panteão romano, ou Artemis no panteão grego. E eram seitas feministas, bem pesadas e hardcore, e tinha até heresia que é combatida nesse tempo, vamos falar depois sobre isso, mas levando aquele texto que diz que Eva é a mãe de toda a vida, falando então que Adão que nasceu de Eva, porque era a visão pagã de se olhar para as coisas. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a mulher veio do homem, a primeira mulher veio do primeiro homem, mas que hoje o homem nasce da mulher. Ele está dizendo que nem a mulher é independente do homem, porque ela veio do homem, nem um homem é independente da mulher, porque ele nasce da mulher. Então está dizendo, para de ficar essa discussão de maioridade, quem que é o maior, quem que é o superior. Ele traz uma visão que, eu e a Pri falamos um pouco sobre isso no capítulo 7, mas Deus tem uma ordem sistêmica para o triunfo do lar, com responsabilidades
e coisas pelo qual nós vamos precisar prestar contas de Deus, mas ele mesmo diz que na nova aliança não tem homem nem mulher, não existe valor superior, né? Então ele fala, ó, sossega aí. Mas qual que era o contexto da igreja de Corinto? E aqui eu quero até como trazer, né, como bibliografia, algo que faz parte do livro Vimos e Ouvimos, né, falando sobre a autoridade bíblica e, né, a exceção apresentada como exceção. O livro de A.J. McGinn, né, eu não encontrei esse livro em português, somente em inglês, mas a tradução livre do livro seria Prostituição, Sexualidade e a Lei na Roma Antiga. Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome. E ele fala um pouquinho sobre a cultura acerca dessas coisas, é mais um livro de direito, né, falando da cultura e as leis sobre sexualidade e prostituição nessa época. Então, entenda o contexto que está rolando aqui. Na cidade de Corinto, apesar da grande imoralidade, as orgias e a prostituição cultural que se faziam, na vestimenta eles eram bem conservadores, bem tradicional. Então as mulheres usavam véus, né, e tinham cabelo como essa honra, né, algo atraente e que era tipo assim, aquilo era guardado para um ambiente, que era um ambiente em família. Então quando as mulheres estavam em família, elas tiravam os véus. Mas, nesse livro, ele traz, né, comentando sobre as leis, e em Corinto, tão certo como outras regiões do mundo greco-romano, se tinha, né, uma maneira onde uma prostituta cultural se identificava. E ela não usava véus, nem cachecol, nem cobria o tornozelo. Então, quando uma mulher estava sem véu em público, era um convite à prostituição cultural, né, parte dessa seita que adorava a deusa Artêmides e a deusa Diana. Só que o que acontece? Porque nas reuniões do povo santo as mulheres estavam em família, elas tiravam os véus. Só que a família começou a crescer, a denominação, né, a congregação começou a crescer. E aí tinham rumores acerca do povo santo, né, dizendo que suas reuniões envolviam grandes orgias. Nós vemos, né, relatos sobre esses rumores até na igreja em Roma. Tinham tantos rumores sobre a igreja em Roma, né, além de falar que eles faziam orgias, porque mulheres sem véu no culto podiam ser só prostitutas cultuais. Né? Sobre a igreja romana tinham ainda mais rumores, falavam que os cristãos eram canibais, que eles comiam nenéns. Por quê? Vou explicar como a gente vai chegar lá, embora isso seja um pouquinho de um sidetrack, mas... Porque os cristãos, eles tinham, né, os cristãos em Roma não deixavam órfãos abandonados na rua. Quando eles viam uma criança que foi abandonada, uma criança que não tinha pais, eles levavam para casa. Porque o cristão tem a incumbência de cuidar, né, cuidar do pobre, do órfão e da viúva. E a igreja de Roma levava isso a sério. Então, eles sempre levavam bebês para casa. Mas nas suas reuniões, eles comiam o corpo, bebiam o sangue de Jesus. Mas eles pintavam Jesus como um bebê numa manjedoura. Então, eles só poderiam ser comedores de nenéns. Esse era o rumor que nasceu na igreja de Roma. E também falavam que eles tinham orgias porque as mulheres não usavam véus. Mas, com a situação de Corinto, era essa. Então, esse era o rumor. Agora, aquilo era um male cultural, era um problema de onde eles estavam lidando. Então, o que Paulo está dizendo? Não vamos dar esse espaço pra galera falar essas coisas. Então, na reunião, vai usar véu. Pelo menos... esse é o costume que nós temos, é a nossa tradição como igreja, do I minúsculo, de fazer assim. Se alguém quiser discutir sobre isso, discute comigo. Então, você perdeu o bonde de discutir sobre isso, né? Agora vai ter que esperar se quiser conversar sobre o assunto, mas ele chama isso de um costume, né? De um hábito que eles têm como igreja diante, né, de uma coisa cultural que está acontecendo. Então, você vai ver posturas que são diferentes que igrejas vão adotar por causa do que lidam culturalmente. Por exemplo, você vai ver uma diferença, né, grande, algo que eu percebi visitando os nossos irmãos na igreja italiana e do que é o comum na igreja brasileira, né, que é uma postura diferente em relação à bebida alcoólica. Né? O italiano tem o costume de beber vinho, mas eles não têm uma cultura de exagero, extravagância como é a cultura brasileira. Né? A cultura deles é beber um pouquinho e muito é deselegante. Então, né, até tem igrejas que fazem a ceia com o vinho. Então, é um jeito de lidar com a cultura lá. Agora aqui a gente tem uma cultura de alcoolismo, exagero, gente que bebe para cair no chão, e isso destrói famílias e vidas, e o álcool tem muito estrago. Então, por amor aos irmãos, a maioria das pessoas no presbitério sempre vão ter uma postura de abstinência, né, de não fazer isso, porque tem muita gente que não consegue lidar numa cultura de extravagância. Então o que eu tô falando? De duas maneiras que a gente está obedecendo instruções bíblicas, mas em aplicações completamente diferentes, porque estamos fazendo o melhor que podemos diante da cultura que temos.
Então as escrituras condenam a embriaguez, mas não beber vinho. Jesus bebia vinho. Então, né, não tem muito o que dizer aqui. Mas a gente aqui se abstém por causa do amor a quem luta contra uma vida antiga desestruturada. E é o que Paulo diz. Aí tem gente que quer discutir, não, mas não precisa. É verdade, não precisa mais. O que você deve fazer é amar o seu irmão mais do que você ama comida, bebida ou as coisas dessa vida. Então, tem que discutir. É a nossa cultura, é a maneira como nós vamos ter que lidar, né? E para quem não sabe moderação, o melhor é a abstinência. Então, são reflexões culturais diferentes. E essa aqui é uma reflexão cultural de como Paulo está lidando com a cultura do seu dia. Eu acho muito engraçado porque tá lá você lendo, né? Pensando, nossa, Paulo meio machista, né? Mas na real ele estava só tentando não escandalizar a galera de Corinto. Né? Engraçado são as mudanças dos tempos. Então, como Paulo estabelece isso como um costume, nós entendemos que isso é um costume para a sua igreja, não uma necessidade para o dia de hoje, não é uma necessidade que nos é imposta. Né? Tudo que nós fazemos no culto são coisas que são implicadas biblicamente, né? São coisas que são trazidas biblicamente como coisas a serem obedecidas, né? Assim é o que nós estamos, né, fazendo. Então, tem essa resposta cultural. O evangelho, ele não se ajusta à cultura. A cultura vai ser confrontada pelo evangelho. Então, entenda, não tem coisas que dá para falar é cultural, né? Você pode dizer várias coisas, né? Mas nenhuma delas, tipo, alguém pode falar, não, mas a imoralidade sexual aqui é cultural, então por isso que a gente pega leve. Não, a Bíblia não pega leve com isso, né? A Bíblia não dá espaço para você dizer que isso é cultural, a Bíblia é contra cultura. Então, não, a gente não obedece na base de conveniência, de novo, né? Eu vou na linha de John Wesley e concordo com ele. Se a Bíblia tiver uma falsidade, ela pode ter 1000. E daí eu não sei o que é verdade e o que não é, e ela não poderia assim proceder do Deus da verdade. Então, a Bíblia não possui mentiras. E ela é tão séria que se alguém for dar uma opinião, que é inclusive permitido pelo Senhor, vai ser incluído como opinião. E aqui Paulo apresenta isso como um costume, algo que não precisa ser reproduzido necessariamente, e existe um motivo histórico-cultural pelo qual eles estavam fazendo isso, né? Então, dado que é um costume, seria opcional reproduzir isso, mas seria inteligente reproduzir isso, né? Do mesmo jeito que a galera de Corinto ficava escandalizada com uma mulher não usando véu, a galera de hoje ficaria escandalizada com alguém usando véu. Então, o que assustava eles lá atrás é diferente do que assustaria as pessoas hoje. E nós não nos dobramos, não deixamos de praticar a palavra, mas no que diz a respeito da aplicação, né, da maneira prática do como vamos viver isso, desde que estejamos em obediência, nós vamos fazer decisões inteligentes e sagazes para alcançar o maior número de pessoas, né? Então, não diz respeito de desobedecer, sempre obedecendo a integridade da palavra, mas de um jeito inteligente. A pregação do evangelho já vai escandalizar as pessoas. Pregar uma mensagem que fala contra você buscar a sua própria felicidade que você deseja para sua vida vai confrontar as pessoas. Trazer a disciplina sexual que a Bíblia apresenta para a vida vai escandalizar as pessoas, né? Eu não tenho necessidade então de nesse ambiente escandalizar, né, com algo que eu não preciso. Eu vou precisar escandalizar com a pregação da palavra, o que é, né, inegociável. Mas, se eu vou dificultar talvez o irmão a estar nesse lugar de confronto, por causa de um costume que não é inteligente culturalmente, aí eu tô dando um tiro no pé e não tô sendo astuto como a serpente. Então é por isso que a maioria das igrejas não reproduz esse costume. Nós precisamos entender, inclusive, que essas restrições a respeito de vestimentas, elas são muito tradicionais. Leis feitas por homens, elas não são, né, não tem aquela questão de ser algo feito por Deus. O que as escrituras condenam é o homem, né, usar a roupa de mulher e a mulher usar a roupa de homem no sentido de se personalizar, né, de tomar a identidade alheia e de algo que, obviamente, culturalmente, né, é considerado daquela forma. Agora, mais importante do que pode usar calça, não pode usar calça, é amar, né, os nossos irmãos e pregar o evangelho de Cristo Jesus. O melhor, como nós aprendemos com Paulo, é até mesmo abrir mão do direito para cumprir o dever. Então, eu digo essas coisas não para cultivar uma atmosfera de briga, mas sempre devemos caminhar num lugar de pensamento crítico a respeito da verdade, para que possamos de verdade caminhar na verdade, de um jeito que faz sentido e é coerente. Talvez se você tinha uma pulga atrás da orelha com essa passagem, eu espero que trazer esse entendimento cultural e Paulo chamando isso de um costume, possa te ajudar a entender por que isso não é praticado. Igrejas não escolhem de maneira conveniente o que vão praticar como igreja, ou pelo menos não deviam, né? Praticamos a integridade das escrituras, mas se isso é apresentado como uma exceção, isso é uma exceção. Eu acho que o assunto ficou claro, então a gente se vê no próximo episódio agora para falar um pouco sobre a ceia do Senhor.
algo especial e maravilhoso. E Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar nos comentários, né, o que você achou interessante sobre esse episódio, como viver isso de maneira prática, né? Lembrando que o intuito dessa série é a sua edificação como discípulo de Jesus, para que a gente possa ver edificação ao espirro. Nossa, fiquei tudo ranhoso. Você sabe, eu tô cheio de ranho no nariz, então valeu, a gente se vê na próxima.